Olá, boa noite a todos. São 21 horas, estamos iniciando mais uma live aqui pelo Facebook, na nossa página A Doutrina, onde nós procuramos abordar os ensinamentos do Espiritismo de Allan Kardec em acordo com as nossas dificuldades atuais, não é? Tudo aquilo que nós enfrentamos na atualidade, procuramos compartilhar esse estudo aqui com as demais pessoas, dentro da visão espírita que o Espiritismo nos proporciona, não é? Através dos ensinamentos dos espíritos superiores, que foram revelados, vamos colocar assim, foram trazidos à tona, não é? Pelo mestre lyonês Allan Kardec. O tema de hoje que trazemos vai nos falar sobre crime e crueldade, ok? Inicialmente, o que nós desejamos abordar? A nossa sociedade, infelizmente, né, já há muito tempo, sabemos disso, enfrentamos muitas dificuldades nessa questão do crime, né? É muito difícil nós termos uma sociedade justa diante de tanta criminalidade que nos ocorre, não é? Que nos chega e que alcançam, infelizmente, muitas pessoas. Então, o tema dessa noite, não é? Uma noite aí que estamos com 15 graus aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, um momento que o Rio Grande do Sul atravessa aí muitas dificuldades pelas enchentes, pelas inundações, né? Perdas de pessoas, né? Por essa tragédia climática que chega ao nosso estado. Não vamos falar sobre isso hoje, tendo em vista, até por questão de respeito, as pessoas que estão sofrendo com essa catástrofe, não é? Então, o Espiritismo também tem uma visão sobre esses flagelos destruidores, mas num próximo momento nós iremos abordar isso, passado esses eventos aqui do clima, nós vamos abordar em algum momento, né, a visão do Espiritismo sobre as razões, as causas desses acontecimentos. Por isso, hoje nós vamos trabalhar esse tema aqui, que diz respeito ao crime, não é? E a crueldade com que alguns crimes também ocorrem. E por que nós resolvemos trabalhar esse tema, não é? Porque nós pensamos naquelas pessoas que são vítimas, né, que tiveram em algum momento aí na sua família, por exemplo, né, uma perda de um ente querido, de um filho, de um neto, né, de um irmão, de um pai, de uma mãe, pelo crime. Sentimos a necessidade de trazer esse esclarecimento à luz do Espiritismo, obviamente, né, para que de alguma forma sirva de consolo, de conforto para aqueles que tiveram essa perda. Por outro lado, também, evidentemente, esse entendimento, essa reflexão, vai servir para aqueles que estão, talvez, aí cerceados na sua liberdade, não é? Justamente por terem sido os algozes, né? Em algum momento, esse ser humano acabou cometendo lá um crime grave, não é? Ou até mesmo uma crueldade, seja com uma pessoa ou até mesmo com um animal, isso a gente sabe muito que acontece também. E quem sabe esses ensinamentos que aqui vão ser trazidos, quem sabe possam fazer essa pessoa, esses seres, esses homens ou mulheres, né, que em algum momento se equivocaram pelo crime, refletirem um pouco mais sobre a sua realidade, né? O Espiritismo vai nos explicar isso detalhadamente, o que ocorre, né, diante desses acontecimentos aí que são os crimes. E no final da live aqui, quando estivermos próximo ao final da live, nós vamos analisar um depoimento de um criminoso, né, já no mundo espiritual, e ele traz o seu depoimento, qual é a situação dele no plano espiritual, ele que foi um criminoso enquanto aqui esteve reencarnado. Então é importante também que a gente tenha esse entendimento que o Espiritismo abre esse leque, né? Fala da reencarnação, da vida após a morte, e muitas vezes nós nos perguntamos, né? O que realmente acontece com um criminoso, né? Mesmo que ele tenha uma, uma justiça aqui na Terra, né? Que ele seja preso
e fique lá preso por alguns anos, será que somente essa prisão corresponde ao crime que ele cometeu, não é? Então nós vamos ver que não, né? Além dessa prisão terrena, tem as consequências do ponto de vista da justiça divina, que nós já abordamos aqui em um outro momento, em uma outra live anterior, não é? Quando a gente falou das leis humanas e das leis divinas, certo? Então, vamos entrar aqui dentro no livro dos Espíritos, né? Nós temos lá na terceira parte que trata justamente da questão das leis morais, né? No capítulo 6 vai falar da lei de destruição. Por isso que nós falamos que até mesmo aqui dentro do Espiritismo nós temos esse conteúdo que diz respeito, por exemplo, a essas catástrofes naturais que no momento aqui o Rio Grande do Sul está passando, né? E que será tema mais à frente de nós abordarmos. Então, dentro dessa parte terceira aqui do livro dos Espíritos, no capítulo 6 tem essa aqui, essa lei da destruição, e os temas que tem aqui, ó, destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, né? Então, em relação aí aos acontecimentos climáticos, né, da natureza, o Espiritismo trata disso também, os Espíritos nos trouxeram entendimento e conhecimento a respeito disso, certo? Fala das guerras e vai falar aqui do assassínio, né, do homicídio, né, e da crueldade. E depois ainda tem pena de morte, duelo, né? O duelo já hoje está extinto praticamente na nossa atualidade aí, né? Mas a pena de morte ainda persiste em alguns países e poderá ser tema, com certeza, né, de uma próxima live. Hoje nós vamos falar aqui de assassínio, né, e crueldade, ok? Então nós vamos iniciar aqui pela pergunta 746. Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos tem em torno de 1019 perguntas, né? Allan Kardec formula essas perguntas para os espíritos superiores e eles respondem, né, esclarecendo cada ponto. Então, nessa pergunta 746, o Allan Kardec vai perguntar: é crime aos olhos de Deus o assassínio, ou seja, o homicídio, né? Tirar a vida de outra pessoa, isso é crime? Vamos lembrar que Jesus esteve conosco há 2000 anos, né, e deixou seus ensinamentos: amar o próximo como a si mesmo, né, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E antes de Jesus, em torno de 1500 anos, nós temos o Decálogo de Moisés, que uma das leis lá de Moisés era não matarás, certo? Então imagina, são 3500 anos aproximadamente que essa assertiva já nos foi dita: não matarás, ok? Bom, em 1857, Allan Kardec pergunta aos espíritos: é crime aos olhos de Deus o assassinato, né? Um homicídio, né? Aqui no termo daquela época lá, assassínio, né? Bom, a resposta da espiritualidade é direta, como a gente tem falado aqui, e nós abordamos esse conteúdo sem muita delonga. A gente procura trabalhar o conteúdo de maneira mais direta e clara possível, não é? Sem aqueles pieguismos mais religiosos, né? Mais numa fantasia, numa ilusão que muitas vezes a gente acaba enveredando dentro das religiões. E nós falamos aqui, sempre tenho defendido esse ponto, né? Que o Espiritismo ele tem o seu cunho religioso, mas ele não é uma religião. Ele é uma doutrina filosófica e científica. Então, por isso que nós não trabalhamos aqui com esses termos todos aí, né, que muitas vezes são encontrados no meio religioso. Então, os espíritos respondem aqui direto ao ponto, né? Se é crime o assassínio, né? Se é crime aos olhos de Deus. E eles respondem: grande crime, né? Aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência, né? De expiação de missão. Aí está o mal. Então a gente precisa agora trabalhar um pouquinho essa resposta da espiritualidade. Porque se a gente fosse pegar só aqui ao pé da letra, né? Crime tirar a vida de uma pessoa, mas não seria novidade nenhuma, porque, como disse, desde o Decálogo de Moisés se fala disso: não matarás, né? O primeiro mandamento lá, talvez um dos mandamentos lá de Moisés: não matarás, né? Então isso já é sabido, então não seria novidade, né? O Espiritismo trazer isso. Agora, o que tem de diferente aqui? É preciso entender, porque se a gente pensar só no não matarás, é algo assim um pouco até subjetivo. Ah, eu sei, não devo tirar a vida do semelhante, mas nós vivemos numa realidade aqui na Terra.
existem agressões, violência, não é? Ameaça a vida das pessoas. E em algum momento a nossa justiça, por ela ser imperfeita, ela não alcança todo mundo, né? E muito menos previne os crimes. Essa é a grande realidade, né? Por isso estamos falando de Brasil, mas em muitos outros lugares do mundo, até onde a gente sabe, não tem uma justiça ainda que tenha eliminado o crime desde a raiz, né? Prevenindo, né? Alguns países estão um pouco mais adiantados, outros um pouco menos, mas o Brasil, sim, infelizmente, o Brasil tem uma mácula é da injustiça social, né? E dentro dessa injustiça social, a injustiça também com relação aos crimes, né? À violência, ok? Então, por que que a gente precisa entender essa resposta aqui? Porque diz o seguinte: é um grande crime, não é? Aquele que tira a vida do seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação de missão. Aí é que está o mal, olha o detalhe, aí é que está o mal. Por quê? Porque você foi lá, o violento, né, o criminoso, ele mata uma pessoa. Então ele cortou ali, ó, esse fio, como eles referem, né, de uma existência. Então vamos pensar sobre isso, né? Vamos dizer que a pessoa reencarnou aqui e ela teria um tempo médio de vida, aí vamos colocar até uns 60, 70 anos dela, né? Dentro dessa existência, muita coisa ela iria fazer, não é? E vamos pensar que esse criminoso, né, tirou a vida dessa pessoa aí, talvez um jovem, né, com 20 anos, 22 anos, 25 anos, né? O criminoso veio e tirou essa vida, né, matou essa pessoa. Ou seja, então ele cortou esse fio da existência, né? Como é que a gente entende isso aí? Como é que a gente entende a gravidade disso, né? Depois nós vamos ver a consequência. Nós vamos ver no final da live aqui o depoimento de um criminoso no plano espiritual e vai falar da situação dele. Ele que matou, roubava para matar, não é? Tirou muitas vidas, não tinha pena das pessoas. Ele vai relatar a situação dele hoje não, mas naquela época, quando ele foi chamado a dar o seu testemunho lá do plano espiritual, né? Então, talvez essa aí é a grande diferença do espiritismo em relação a outras, né, religiões, né, e doutrinas, é porque nós não temos só o que está escrito, né, pelos espíritos, mas também naquela época tinha muita evocação, mas esse espírito, enfim, até não foi evocado, ele veio por livre, espontânea vontade, né, foi trazido, né, mas ele mesmo também quis dar o seu relato. Nós vamos ver isso no final da live. Tá? Qual é a analogia que a gente pode fazer aqui para a gente entender a gravidade quando você tira a vida de uma pessoa ali, quando o criminoso tira a vida de alguém, não é? E é importante a gente pensar o seguinte: esse tema, talvez para o criminoso já empedernido, aquele criminoso, né, que está a vida toda no crime, talvez esse conteúdo aqui para ele não vai fazer muita diferença, porque ele já está condicionado, já cometeu tantos crimes, né? Pode ser que para ele não faça muito sentido isso. Para quem, afinal, pode fazer sentido esse entendimento sobre o crime, não é? Bom, nós temos o criminoso empedernido, como eu falei, né? Aquele criminoso que já está a vida toda de crimes, então para ele não tem, não faz diferença ele matar mais um ou menos um, né? E se ele já matou tantos, também não vai ser um conteúdo desse que talvez vá tocar ele, né? Não agora, pode ser que lá na frente sim. Mas nós temos também aquele criminoso que está começando, né? Aquele ser humano que está começando o crime, começa com um pequeno furto, né? Daqui a pouco lá um tráfico de drogas, alguma coisa, e em algum momento vai vir, como consequência disso que ele está fazendo, a oportunidade de um crime, né? Então, quem sabe para esse aí, esse conteúdo possa ser relevante, porque ele está começando e ele pode ainda frear os seus instintos, né? Ele pode dar um direcionamento diferente a partir desse entendimento aqui, se isso chegar. Pode ser que não chegue diretamente para ele, mas quem sabe uma mãezinha, né, que possa receber esse conteúdo e vai lá fazer uma visita para esse filho, quem sabe ela não conversa com ele, né, um parente, etc. Né? Então, de alguma forma, isso pode chegar para ele. Ele não está ainda condicionado no crime, então pode ser que sirva de prevenção, para alertá-lo, né, de que é hora, talvez, de escolher outro caminho. Mas tem ainda aquelas pessoas que são pessoas comuns, né? Comuns no sentido assim de viverem na sociedade, não cometeram nenhum crime, certo? Como tantos a gente conhece aí, não é? A gente não cometeu nenhum crime, a gente vive, paga os impostos, né? Respeita as leis e tudo mais. Porém, a gente vive sob a pressão social, não é? Dos compromissos, das contas, né? A gente vive realmente sob uma pressão muito grande. E aí, isso muitas vezes vai te sufocando, né? Vai criando ali todo um contexto
para em algum momento aquela pessoa que tem um pouco uma suscetibilidade, vamos dizer assim, para ser violento, em algum momento pode vir a chamada gota d'água, não é? E essa pessoa, por essa gota d'água, acaba o quê? Cometendo um crime, certo? Ela não é uma pessoa, ela não é um criminoso, mas ela tem todo um potencial de reação, né? De reação violenta. Então ela vai suportando todas essas pressões, né, que a sociedade impõe, né? Trabalho, não é? A questão financeira, saúde, não é? E aí, daqui a pouco, em algum momento, né, quem é que já não sofreu uma injustiça? Você recebe ali, sofre uma injustiça. Você não se conforma, você se revolta. E aí o que, que acontece? Todo esse potencial que está latente ali, que está esperando uma oportunidade de entrar em ação, você não suporta mais aquilo ali e você cede à sua tendência instintiva, que é natural, todos temos, né, os instintos, certo? E aí nós praticamos a violência na sua forma mais brutal, que seria tirar a vida de outra pessoa, né? Matar alguém. Um exemplo típico, né? Uma discussão no trânsito, muitas vezes acaba em morte, por quê? Porque alguém ali já está no limite, já está sob pressão demais. Aí a gente vê tudo disso, aí alguém fica ali buzinando demais, chamando atenção, né? Xingando, provoca tanto aquela pessoa que ela perde o equilíbrio, ela não era criminosa, ela perde o equilíbrio e tem uma explosão, né? Tem um filme até que fala sobre isso aí, né? O Dia de Fúria, se não me engano, é o nome do filme, né? O cara tá com tudo que é problema naquele dia. E aí, em algum momento lá, chega a gota d'água e o homem enlouquece, né? Então, talvez para essas pessoas esse conteúdo seja mais relevante, porque a gente vai perceber que muitas vezes, diante de um problema, se a gente perder o equilíbrio, se a gente reagir com violência, a gente vai multiplicar esse problema por algo que a gente não tem noção. A gente não tem ideia do que é a consequência no mundo espiritual daqueles que cometeram violência, né, que cometeram crimes e principalmente questão crueldade, né, como a gente vai ver na sequência aqui. Então, fazendo analogia aqui com essa questão de tirar a vida, né, da pessoa, cortar esse fio, né? Então, por que que se diz que é grave isso? Por que que a espiritualidade nos revela isso aí, não é? Por que que é grave? Porque quando um ser reencarna, não é? Quando nós nascemos, antes de nós chegarmos aqui na matéria, ocorreu todo um planejamento, uma programação da nossa experiência aqui, do nosso reencarne, não é? Essa programação envolve muitos outros espíritos, certo? E veja, é importante lembrar que nós estamos em família, não é? Nós somos cercados de pessoas que estão na nossa família aqui consanguínea, mas nós temos também a nossa família espiritual. Alguns estão aqui conosco, outros estão no plano espiritual, não é? Então vejam, ninguém jamais está sozinho. E nós estamos aí conectados a muitos outros espíritos. Quando você violenta alguém, você tira a vida de alguém, você na verdade mexe com muita gente, né? É evidente que muitos espíritos são mais bondosos, mais, né, compreensivos, né? Mas sempre tem aqueles mais ainda arraigados à violência, né? Que se revoltam e querem buscar uma vingança, uma desforra, né? Seja aquele que sofreu o crime, sejam aqueles que estão em torno dele, né? Mas o mais problemático é você interromper toda uma programação que foi feita porque você tirou a vida de uma pessoa. Vamos fazer uma analogia com algo mais prático, né? Vamos pensar aí, vou pegar aqui uma experiência minha mesmo, né? Dentro do nosso trabalho profissional, né? Lembro assim de uma grande indústria que nós trabalhávamos e com várias máquinas, né, trabalhando ali. Então, havia todo um planejamento, né, de produção daquele produto, né? Havia uma máquina lá que fazia em torno de, várias máquinas, uma máquina produzia 16 mil produtos ali por minuto, né? Imagina assim que produção. Então tudo aquilo era trabalhado lá pela gerência, pela gestão, pela supervisão, e todos entravam num acordo de que aquelas máquinas iam estar bem, com a boa manutenção, né? Porque naquele mês o objetivo era bater um recorde de produção na fábrica, etc, etc, né? Então todos estavam envolvidos. Vejam só, é um planejamento, muita gente envolvida naquilo ali, cada um fazendo o seu esforço para chegar naquela meta comum, né? E aí, em algum momento, uma pessoa lá que trabalha, mas que não está tão envolvida naquele planejamento, né? E também tem uma série de dificuldades de relacionamento, de inconformidade com a empresa, com os colegas, né? Aquela pessoa que está negativa mesmo, né? Aquela pessoa negativa por natureza.
Então, em algum momento, ela chega e vai lá e bate numa máquina daquela, derruba lá uma caixa, né? Causa um problemão e para a produção daquela máquina, né? Ou seja, interrompeu todo um processo ali e comprometeu todo aquele planejamento, porque talvez aquele dano ali, ó, por uma irresponsabilidade, né, por uma falta de comprometimento, etc., ela causou um dano, ela comprometeu todo aquele planejamento daquela organização. Né? Então, estou fazendo aqui uma analogia com a questão material, que nós todos conhecemos, né? Trabalhamos aí em empresas, fazemos parte, né, de todo um planejamento dentro das empresas, né? E às vezes a gente não entende o nosso papel, isso é importante também. Né? Então, com relação ao crime, muitas vezes, o que os espíritos estão dizendo aqui? E aí que está o mal. Por quê? Porque a pessoa ali, por ser irresponsável, por ela ser criminosa, ela vai lá e interrompe todo um planejamento reencarnatório daquele ser, né? Que era para vir aqui, cumprir com as suas obrigações, né? Trabalhar, crescer, evoluir, né? Ó, essa experiência poderia ser, como dizem os espíritos aqui, de expiação, ou seja, ele teria algumas coisas para sofrer aqui, né? Com vistas ao seu adiantamento, né? Quando a gente vem aqui e sofre algumas coisas, algumas limitações, são consequências de uma vida anterior ou de algumas das nossas vidas anteriores, onde nós cometemos algum excesso. E aí vem essas limitações. E aí, nessa existência, alguém comete um crime e nos tira a vida. Né? Então, prejudica todo um planejamento. Quem faz esse planejamento? É a própria espiritualidade a serviço de quem? De Deus. Né? Tudo está dentro das leis de Deus. Então, aí está a gravidade. Esse é o primeiro ponto. Bom, vem a segunda, uma outra pergunta aqui, tá? 747. O Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Ou seja, todo homicídio tem o mesmo grau de culpa, né? Todos os criminosos têm o mesmo grau de culpa? Claro que ele está perguntando lá em 1857 isso, né? Hoje, por exemplo, aqui nós temos o chamado crime doloso, crime culposo. Crime doloso, quando você tem a intenção de fazer. E o crime culposo quando você causou algo, causou um crime ali por acidente. Né? Vamos lembrar aqui, a gente comentou isso numa outra live, né? De um caso lá nos anos 60, onde a comunicação do espírito, né, libertou a lei brasileira, aceitou aquela comunicação mediúnica. A gente falou isso numa outra live, através da mediunidade de Chico Xavier. Essa comunicação ocorreu porque houve um acidente entre os dois jovens e um veio a falecer. Né? Foi um acidente, uma arma de fogo disparou. Então aquele jovem estava sendo condenado pelas leis aqui do Brasil. Porém, veio uma comunicação mediúnica, né, daquele espírito que tinha morrido, e ele disse: nós estávamos brincando e a arma caiu e disparou, não foi culpa dele, ele não tinha intenção nenhuma de me matar. Né? Então houve um acidente. E essa comunicação foi tão precisa, com tanta riqueza de detalhes, que ela foi aceita à época, né, pelos juízes, né, que estavam julgando o processo. E aquela criatura, aquele rapaz, aquele menino foi absolvido. Essa é a informação que a gente tem. Então veja, existe uma diferença, né, quando o Kardec pergunta aqui com relação à culpa. E a resposta dos espíritos é o seguinte: ó, Deus é justo, ele julga mais pela intenção do que pelo fato. Né? Então, o que vai realmente prevalecer vai ser qual foi a intenção da pessoa, né? Qual é a intenção que ela teve, né? Porque tirou a vida, tá, matou a pessoa, mas por que isso ocorreu? Então, a gente sabe que, infelizmente, nós vivemos uma vida de relação num mundo, né, que é dito aqui pelo Espiritismo, que é de provas e expiações. O mal ainda prevalece, prepondera, né? Temos violência, temos pessoas aí, não é, violentas, etc. Bom, com relação a essa questão da culpabilidade, né, do grau de culpabilidade, dá para a gente pensar no seguinte, aqui como exemplo, entre tantos outros, né, mas nos veio aqui um exemplo. Né? Por exemplo, a gente vai falar muito hoje em feminicídio. Né? Esse crime aí é horrendo, que o homem vai lá e tira a vida da mulher. Tá? Então, isso é uma coisa que se tornou comum já há algum tempo, muito comum no sentido que ocorre muito, né? Mas que não deve ser aceito de forma nenhuma. Então pensemos na seguinte situação: a mulher está ameaçada, não é? Ela vai à polícia, faz o registro lá, nós sabemos como são as nossas leis, né? Fica feito o registro, talvez lá uma medida cautelar para aquele agressor, mas ela está ali sob risco, certo? Então, muitas vezes,
Já vimos inúmeros casos. Muitas vezes esse companheiro, ex-marido, noivo, namorado, etc., já agrediu, já violentou e continua ameaçando. Todos os indícios mostram que ele vai acabar cometendo um homicídio. Né? Qual seria a situação, por exemplo, de um pai? Né? Vamos pensar aqui a respeito. A situação de um pai que vê a sua filha ameaçada, vê as leis frouxas, infelizmente, como elas são hoje no Brasil. Né? E será que esse pai tem a tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que a sua filha corre perigo e que a lei, por mais que dizem que a lei brasileira funciona, na verdade ela chega sempre atrasada, né? Nesses casos ela chega sempre atrasada. O criminoso vai lá, mata e depois é que a lei vai tentar punir ele, né? E mal e porcamente, essa é a realidade. Né? Então, como será a situação de um pai? Né? Então, o que acontece? Vamos dizer que ele saiba que isso vai acontecer, ele tem toda certeza, ele não é criminoso, né? Ele é um homem de bem, ele trabalha, ele cumpre suas obrigações, né, com a sociedade, mas chega algum momento que ele entende que a filha dele, ou nesse caso aqui estamos dando o exemplo da filha, está correndo perigo. O que pode acontecer? Pode ele ir lá e tentar, né, fazer, se antrepor entre esse agressor, e disso pode sair uma discussão que pode gerar uma briga, uma violência, né? Ora, se ele já está ali, né, sabendo que esse criminoso, que essa pessoa é violenta, está mostrando todos os indícios, né, ele pode acabar vindo, né, a tomar essa ação e matar esse possível, né, agressor, porque ele está mostrando que, né, vai agredir, vai tirar a vida da filha dele. Qual é a intenção dele? A intenção dele é ser criminoso? A intenção dele era ser um malfeitor? Não. A intenção dele é de prevalece de cuidar da filha, né? Preservar a integridade da filha dele. Pode ser que essa filha tenha filhos também, então, ou seja, esse pai já tem netos, né? O que ele pensa? Ele pensa nos filhos, né? Na filha, pensa nos netos, né? Que estão correndo perigo, porque se aquele agressor, se aquele ex-companheiro, ex-namorado, etc., né? Tirar a vida da filha dele, se ele já tem filhos, por exemplo, né? Mais crianças ali sem a mãe e o pai talvez preso. Né? Então isso tudo passa na cabeça desse homem, que é homem de bem, mas se vê acuado e talvez não encontre outra opção. Né? Bom, os religiosos, né? Aqueles que são mais afeitos à religião, vão dizer, não, mas tem que orar, tem que pedir a Deus. Tem, meu amigo, tem que orar, tem que pedir a Deus. Mas tem horas que nós temos que tomar atitude, nós somos seres humanos. Por isso que aqui a gente fala que nós não trabalhamos diretamente no sentido religioso. Né? Consideramos o sentido religioso, entendemos o sentido religioso. Só que nós temos uma vida aqui prática. Né? Nós somos seres humanos, nós temos emoções também. Né? Então, nós temos que tirar um pouco dessa capa da religião, do homem religioso, né? Acima do bem e do mal, que nós, infelizmente, nós sabemos que aqui na Terra não existe. Né? Jesus passou por aqui, talvez o Chico Xavier, que era um homem bom, né? Alguns outros aí, Gandhi, etc. Mas a grande massa humana, nós somos seres imperfeitos ainda. Né? Nós nunca sabemos o que realmente nós podemos fazer, nós nem nos conhecemos, essa é a realidade. Não é? Então não dá para a gente ficar pousando de bonzinho, né, dizendo que não sei o quê, vou fazer uma prece, vou pedir para os bons espíritos. Meu amigo, a gente vai pedir para os bons espíritos, vai rezar, vai orar, muito bem. Mas, em última instância, nós corremos o risco muitas vezes de ter um posicionamento, né, e nos arriscarmos. Então, esse é um exemplo que nós trazemos aqui. Esse pai vai ser condenado? Claro, ele vai infringir a lei, ele vai infringir a lei humana, né, ele vai pagar um preço, mas vejam, na cabeça dele, o que importa, como diz aqui os espíritos responder, é a intenção. Né? Ele não viu outra situação possível para defender a sua filha. Né? Então ele tomou ação. Eu não estou dizendo com isso que todo pai, numa situação dessa, deva fazer isso. Nós estamos analisando, muitas vezes, o que leva uma pessoa a cometer um crime. Então, existem diferenças, né? Por isso que o Kardec perguntou aqui, ó, com relação à culpabilidade, certo? Na iminência de perder uma pessoa que você ama, que é da sua família, você, em algum momento, pode ser que tenha que tomar uma posição, né? E, infelizmente, de forma um pouco mais radical, para ele tentar eliminar o mal pela raiz. Essa é a realidade. Né? Por quê? Porque se o sistema nosso de justiça prevalecesse, fosse preventivo, né, nós não precisaríamos, muitas vezes, infelizmente, tomar uma atitude dessa. Mas, em algum momento, isso pode acontecer. Agora, tem um outro exemplo. Né? Com relação a um crime material ou passional, certo? Ou seja, a intenção é diferente.
A pessoa vai lá, mata para obter ganho material, né? Ela rouba e mata, ela mata, tira a vida de alguém lá, porque ela quer o dinheiro daquela pessoa, ela vai lá e faz um assalto. Então, ela tem uma intenção muito mais comprometedora, porque a intenção dela é realmente matar para obter, não justifica, né? Ela não tem nenhuma justificativa plausível, né, para essa atitude. Então é diferente. Uma pessoa que mata porque não admite perder, né, o companheiro ou a companheira. Então, quantos crimes passionais nós já vimos aí também, né, onde a mulher manda matar um homem, ou ela mesma mata, né, ou o homem, que acontece muito, né, vai lá, tira a vida daquela mulher, certo? Porque ele não admite perder essa mulher. Então, quer dizer, é uma intenção aí muito que agrega muita culpa nessa criatura quando ela toma essa atitude. Não é? Temos ainda mais uma pergunta aqui dentro da questão do crime. Não é? Em caso de legítima defesa, o Kardec vai perguntar para a espiritualidade: em caso de legítima defesa, o assassínio é desculpado por Deus? Olha que pergunta interessante, né? Se houver legítima defesa, Deus vai nos desculpar porque nós acabamos cometendo um crime por legítima defesa? A resposta dos Espíritos nos ensina uma reflexão bem profunda e um esforço para entender. Porque eles dizem o seguinte, ó, só a necessidade pode desculpar. Ou seja, só a necessidade pode desculpar. Né? Inicialmente, essa é o início da resposta. Depois eles vão dizer o seguinte: desde que o agredido possa preservar a sua vida, sem atentar contra o seu agressor, deve fazê-lo. Ou seja, se eu consigo preservar minha vida sem agredir aquele que está tentando me agredir, né, que está fazendo a violência, se eu consigo, eu tenho que fazer, certo? Eu devo fazê-lo, não é? Nós sabemos que às vezes não dá, não é? A realidade é isso, né? Nos mostra isso, às vezes não dá. O que seria isso aqui, né? A necessidade pode desculpar, ou seja, num confronto, né, de duas pessoas, um criminoso tentando um assalto, alguma coisa assim, todos nós temos o direito de nos defender. Esse é o primeiro ponto, não é? Nós temos o direito de nos defender. Inclusive, dentro aqui da doutrina espírita, fala lá da questão dos instintos, né? Que nos ajudam muitas vezes a nos salvar de alguma situação, certo? E a gente acaba, nesse momento de vida ou morte, né? Inclusive, isso é uma questão até não é uma questão mais científica, porque aqui no nosso cérebro nós temos a chamada amígdala, né? Nós temos o nosso cérebro chamado reptiliano, né? Que é um cérebro responsável, conforme se diz sobre a evolução, não é? Ele é o que nos dá o sinal, o alerta de perigo. Né? A amígdala, ela dá esse dispara, né? Um alarme quando a gente está em situação de perigo. Então, o que nós fazemos em situação de perigo? Ou a gente corre ou a gente ataca. Né? É o instinto animal prevalecendo neste momento. Não é? Então, se a gente estudar um pouquinho sobre um pouco aí sobre neurociência, né? A questão dos cérebros, né? A divisão do cérebro, nós vamos ver lá que temos o cérebro reptiliano, que é dessa origem nossa lá, né, instintiva, que ele é exatamente como um dos animais, né? Muito parecido. A gente vai fugir no momento de perigo ou vai atacar. Então imagine que esse agressor, esse criminoso, vá para cima de uma pessoa, essa pessoa pode correr ou ela pode atacar. E nesse atacar, nesse confronto, pode ser que pela sobrevivência ela venha a ferir a outra pessoa. Então, nesse caso aqui, ela está se defendendo. Né? E aí talvez podemos entender essa resposta dos espíritos aqui, ó, por necessidade. Então, Deus vai nos desculpar, porque Ele sabe que nós estamos lutando pela nossa sobrevivência. E isso é correto. Né? Segundo aqui o próprio, aqui dentro do estudo do Espiritismo, nos fala, né, na preservação, né, o instinto nos ajuda, o instinto de preservação, nós temos que lutar pela nossa sobrevivência. Então não está infringindo a lei de Deus nesse sentido. Eu entro nesse confronto para me defender e quero sobreviver e acabo tirando a vida de outra pessoa. Estaria desculpado perante a lei de Deus, segundo esse entendimento nosso. Agora veja o seguinte: você domina o agressor, você domina o criminoso, tá? Está dominado, você domina. Então você já preservou a sua vida. Mas se você mata esse agressor que está dominado, aí nós temos um problema. Então aí nós estamos infringindo a lei de Deus. Né? Pode ser até que, pela lei humana, lá os promotores, né, o juiz,
né, o júri, entenda que você lutou pela sobrevivência, foi legítima defesa, etc. Nós vemos muito caso isso aí, não é? Na justiça humana, porque ela é imperfeita. Mas pela justiça de Deus, vai dizer o seguinte: você dominou o agressor, você preservou a sua vida. Não havia mais necessidade de você tirar a vida daquela pessoa. Né? Então, veja como é diferente as consequências, né? Entre a infração à lei humana e a infração à lei de Deus. Ela é muito mais depurada, ela é muito mais inteligente, ela é muito mais é, detalhada nesse ponto, né? Por isso que a culpabilidade é diferente para cada pessoa. Porque voltando lá na questão anterior, se você domina o agressor agora, você preservou sua vida, mas aí você vai e mata, ou seja, você praticou ali a sua intenção. Agora eu vou te matar, e matou. Você pode ser absolvido pela lei humana, mas pela lei de Deus você vai estar comprometido, ok? Bom, quem estiver acompanhando a live aí, quiser deixar algum comentário ou até alguma pergunta, a gente, quando ver aqui, a gente vai poder responder, ok? Um pouco mais à frente, crueldade, não é? Então, a dificuldade aqui, quando muitas vezes a gente vê esses crimes hediondos aí, né? Então, a pessoa não se contenta, não se conforma somente em matar, tirar a vida de uma pessoa. Muitas vezes ela tem que despedaçar a pessoa. Né? Teve um documentário ontem, né? Que mostrou ali uma família toda sendo é, queimada dentro de um carro, né? Foram assaltar, foram roubar essa família, mas não se contentaram em matar essa família, que já era um crime tremendo, brutal. Mas aí colocaram fogo. Então tem pessoas, infelizmente seres humanos, que estão nesse nível de crueldade. Né? E o Kardec vai perguntar aqui para a espiritualidade, na questão 754. A crueldade não deriva de uma carência de senso moral, ou seja, uma carência de senso moral. A pessoa não tem senso moral. Tá? Olha a resposta dos espíritos, que interessante. Da falta de desenvolvimento de senso moral, não. Ou seja, ninguém tem essa falta. Né? Da carência que estão dizendo, né? Porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens, ou seja, todos nós temos esse senso moral dentro de nós. A diferença é que uns já desenvolveram esse senso moral, outros não. Né? Então, isso é que vai fazer a diferença nessa questão da crueldade. Infelizmente, pessoas ainda não estão num nível, numa condição moral de entender que não se deve agir com essa truculência, com essa violência em relação ao outro ser humano, ok? Então, o Kardec ainda vai depois explicar aqui, não é? Que em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem, né? Todas as faculdades nós temos, porém a diferença é que nós desenvolvemos algumas e outras ainda não. E principalmente quando a gente desenvolve um instinto, né, dá mais preponderância para o instinto, acaba anulando relativamente aquelas faculdades mais étnicas, né? A questão do senso moral, porque tu acaba agindo mais pelo instinto. Na outra pergunta, ó, ele pergunta, Kardec pergunta na questão 755, como pode dar-se que em meio de adiantada civilização se encontrem seres às vezes cruéis, né? Então, como é que a gente pode entender que num momento como esse que nós vivemos, de verdadeiros saltos tecnológicos, né? Onde vacinas são criadas, né? Para diminuir as nossas dificuldades orgânicas, né, as nossas doenças. Quer dizer, quanto a humanidade já avançou nesse sentido, né? Doenças que muito tempo atrás matavam aos milhares, né? Hoje elas estão eliminadas, controladas, têm medicação, né? Na questão tecnológica nós evoluímos muito, estão aí diante de nós máquinas que nos trazem conforto, que nos trazem mais tranquilidade, mais tempo, né, para lazer, para outras coisas que as gerações passadas não tinham, certo? No entanto, por outro lado, nós vemos aí crimes que muitas vezes, talvez nem lá atrás nós tivéssemos notícia, né? Pessoas cometendo crimes aí hediondos, brutais. Então, como que se entende isso aí? Os espíritos vão dizer o seguinte: são lobos, né, eles fazem uma figura de linguagem aqui, né, são lobos extraviados em meio de cordeiros. Ou seja, são pessoas ali misturadas, né, as pessoas de bem, mas são seres ainda brutalizados. E qual é a explicação disso? Né? Eles dizem o seguinte: são espíritos de ordem inferior,
muito atrasados ainda, né, para estar entre nós. Eles podem estar, né, reencarnar entre os homens adiantados, não é? Mas isso acaba sendo uma prova, às vezes, pesada demais para eles, né? E aí predomina a natureza primitiva. Ou seja, nesse meio mais avançado, hoje o homem mais intelectualizado, né? Ainda vem seres, e reencarnam seres mais primitivos, mais atrasados. Muitos deles vêm para ver se eles conseguem acompanhar, conseguem se melhorar, né? Conseguem diminuir um pouco essa brutalidade. Porém, eles muitas vezes acabam sucumbindo aos próprios instintos. Por isso que a gente vê esses crimes mais brutais, mais hediondos, né? Bom, ainda para finalizar aqui na questão das perguntas, Kardec vai dizer o seguinte: a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada desses seres malfazejos, né? Ele pergunta se nós vamos avançar, se vai chegar algum momento que nós não vamos ter mais esses seres humanos mais violentos, mais brutais, né? A resposta que a espiritualidade traz, né? Esses homens em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas do bem desaparecerão gradualmente. Então, quer dizer, é aquela velha história, né? Num meio comum ali, alguém que é diferente daquele meio, ele se sente deslocado, ele se sente mal, né? Muitas vezes a revolta desses criminosos é por isso também, eles não conseguem se inserir na sociedade, não é? E acabam se revoltando, não é? E cometendo esses crimes brutais que a gente sabe aí. Então, esses homens, né, o instinto do mal domina e eles se acham deslocados entre as pessoas de bem, estão dizendo os espíritos. Eles desaparecerão, mas vejam só, vamos lembrar que Deus é amor e bondade, né? Todos nós, sem exceção, somos seus filhos. Então não estaria certo se essas pessoas, apesar de serem brutais, criminosas, fossem eliminadas, né? Então isso não condiz com o amor de Deus, né? É filho de Deus também. O que acontece com esses seres, né? Eles são retirados aqui do planeta, no caso desse meio onde o homem de bem em algum momento vai começar a prevalecer, eles irão para outros planetas, né? Para outros ambientes, certo? Como diz aqui, ó, terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal, porque eles estarão em outro lugar e lá eles terão que continuar aprendendo, né? E tudo que eles já aprenderam aqui com a gente, eles irão ensinar lá. Então, para quem tiver interesse aí, tem um livro chamado Os Exilados de Capela, que mostra bem a história, mais ou menos assim, desses espíritos que foram degradados de outro planeta e vieram reencarnar aqui na Terra, né, são responsáveis pelo nosso avanço, porque eles eram mais inteligentes onde eles estavam, porém ainda vinculados um pouco ao mal lá, no caso, aquele planeta, aquele orbe avançou e eles não conseguiram acompanhar. Apesar de inteligentes, não conseguiram acompanhar a evolução moral daquele orbe e vieram reencarnar aqui para nos ajudar a avançar. Então, hoje, os criminosos que não conseguirem acompanhar aqui a evolução terrena, que ela está em andamento, eles vão ser também, né, expurgados, vamos colocar assim, né? Não serão eliminados, mas serão expurgados, levados a outros ambientes, aonde eles terão muitas dificuldades porque encontrarão seres mais brutalizados do que eles. Tá? Eles terão um pouco de inteligência, mas encontrarão outros que precisarão dessa inteligência e eles vão ali começar a compreender a questão, sofrer aquilo que aqui eles faziam os outros sofrer. Tá? Então, isso concluem aqui os espíritos, ó, ao cabo de muitas gerações, o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Então, dessa forma, né, o Espiritismo ele mostra para a gente que o nosso engano aqui é achar que essa vida é única. Né? Eu vou viver os 60, 70, 80, 90 anos e tudo se acaba. Não, né? Não se acaba. Na verdade, é um lapso de tempo que nós temos aqui. Né? Nós, como espíritos, já viemos de muito antes e continuaremos avançando, continuaremos indo à frente. Quem não conseguir acompanhar a evolução dos demais, né, acaba tendo que ser mudado, né, de lugar, mais ou menos como uma escola, né? Aquele aluno que causa muito problema na escola tem que sair daquela escola e ir para outra, né? Porque ele não está contribuindo, está atrapalhando, não está acompanhando o desenvolvimento dos demais. Essa é a realidade. Bom, como nós falamos, nós vamos ver agora, né? Vamos trabalhar um pouco sobre um depoimento de um espírito, né? Que foi muito violento, matava, roubava, né? E qual é a situação dele no plano espiritual?
Por que que isso é importante? Porque quantos pais aí, não é? Mães, irmãos, não sofrem ou não estão sofrendo desde a perda do seu ente querido, né? Por morte violenta, que é o caso que nós estamos trabalhando aqui hoje, certo? Muitas vezes você pode até mesmo na rua ver aquele criminoso que tempos atrás tirou a vida de um filho, de um parente seu, de um neto, de alguém, de uma esposa, de um marido, etc. Né? Ele cumpriu talvez lá um tempo, né, na cadeia e hoje está em liberdade, talvez até cometendo outros crimes. E aí o que que acontece? Você se revolta com isso, né? Nós somos seres humanos. A gente não se conforma muito com isso, né? Quer dizer, porque aquele que perdeu um ente querido não tem mais ele nessa encarnação, não vê mais, né? Ele não consegue, ele sente a ausência daquela pessoa que ele amava, seja um filho, seja uma mãe, uma irmã, etc, né? Mas, por outro lado, o criminoso está aí. Ah, ele cumpriu a pena, ela cumpriu a pena. Se ele, essa pena serviu para ele se melhorar, para ele sair da cadeia e se tornar uma pessoa de bem, ok. Então, teve resultado essa condenação. Né? Mas a gente sabe que hoje a realidade não é assim. Infelizmente, pouquíssimos aí se recuperam, né? Porque o próprio sistema carcerário brasileiro, ele é um educador para o crime. Né? Então, o cara entra ali com pouco grau de criminalidade, sai de lá um doutor em criminalidade. Essa é a realidade infeliz aqui do Brasil, talvez de outros países, né? Porém, a gente precisa, o Espiritismo nos apresenta uma visão mais ampla disso aí. Porque mesmo que esse criminoso tenha cumprido a pena dele ali, não é? Ele ainda terá uma outra pena a cumprir no plano espiritual. Que é a situação aqui, ó, desse espírito que está aqui na obra O Céu e o Inferno, que é da Allan Kardec também, não é? O que essa obra fala? Só basicamente para a gente entender aqui. Não é? Ela fala da justiça divina segundo o Espiritismo, né? Segundo o que os Espíritos nos dizem. Então é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Né? Dentro dessa obra, O Céu e o Inferno, nós temos isso aí. Né? As penalidades e as recompensas futuras sobre os anjos e demônios, né? Sobre as penas, seguido de numerosos exemplos, que é o que a gente vai ver aqui, ó, acerca da situação real da alma depois da morte. Tá? Então, aí que o Espiritismo se diferencia, porque ele traz esses depoimentos, esses exemplos aqui da espiritualidade. Bom, nessa segunda parte que fala aqui dentro dessa obra O Céu e o Inferno, nós temos 67 depoimentos de espíritos, né? Alguns são espíritos felizes, outros são espíritos aí de suicidas, né? São espíritos medianos, né? Que viveram na Terra. Tem os espíritos aqui criminosos, arrependidos, que é o caso que a gente vai ver, e tem os espíritos empedernidos, né? Então são 67 depoimentos no total nessa obra, né? Que os espíritos vão dizer da sua condição no plano espiritual, depois do que eles fizeram na Terra. Sejam aqueles que estão felizes porque aqui tiveram uma passagem no bem, mas também como esse aqui que a gente vai ver, que é um espírito que foi um criminoso na Terra. Não é? Então, em 1864, ele chega numa reunião mediúnica, como nós temos hoje muitas nas casas espíritas, né? Ele foi trazido pelos espíritos superiores lá, levaram ele. E o que ele disse? Já chegou na reunião mediúnica dizendo que estava arrependido, né? Gritando, me arrependo, me arrependo. Olha a situação dele aqui, é importante a gente entender. Né? E ele vai exclamar, né? Quando o médium começa a dar a comunicação ali, ele vai exclamar, ele pede, ó, piedade, ó, muito necessito dela. Não sabeis o que eu sofro, tá? E não podereis compreender, certo? Porque é uma morte contínua. Então, para quem, ele vai dizer aqui na sequência, para quem acha que a morte dá fim a tudo, meu amigo, olha aqui o que ele está dizendo, ó. Porque é uma morte contínua, sem tréguas nem repouso, sem fim. E as minhas vítimas, olha só, ele matou, ele roubava, ele matava, e olha o que ele vai dizer das vítimas deles. As minhas vítimas estão ao redor, estavam tudo junto dele, né? A mostrar os ferimentos e a perseguir com seus olhares. Imagina você tirar uma vida de uma pessoa aqui, depois você está no plano espiritual e está lá a sua vítima lá junto de você, mostrando, olha aqui que tu fez para mim, ó, olha aqui, ó, mostrando, seja uma cabeça com tiro, seja... Isso aí sem parar. Né? Esse é o sofrimento, né, que ele está mostrando. Certo? Vejo as vítimas, né, todas, sem poder fugir. Ele não tem como fugir das vítimas que ele matou. Né? E este mar de sangue, todo aquele sangue, né, que ele, quando matava as pessoas, né, ele está ali, ó, encharcado daquele sangue. Né?
este ouro manchado. Por que ouro manchado? Porque ele roubava, ele matava para roubar. Chegava lá, matava a pessoa para roubar lá os bens da pessoa. Aí ele olha aquele ouro todo manchado de sangue, né? Tudo está aí, diz ele. O cheiro de sangue, né? Constantemente. Imagina, tu tá numa situação dessa que tu ali vendo as pessoas que tu matou, sentindo tudo aquilo ali. Esse é o verdadeiro inferno para quem comete esses crimes. Ele diz o seguinte: eu acreditava que depois da morte tudo estaria terminado. Olha o que ele falou. Não é? Afrontei o próprio Deus, porque ele renegava Deus, né? Ele achava que a morte, termina, terminou, né? Então, não queria nem saber de Deus, né? E aí ele diz o seguinte: que terrível despertar, ou seja, quando ele acorda no plano espiritual. Cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue. Olha a situação dessa criatura. Né? Aí ele vai dar um alerta aqui, ó. Tá? Se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Olha o alerta aqui. Por isso que os espíritos superiores trouxeram a ele essa mesa mediúnica, porque assim, ele já está, vamos dizer assim, pagando pelo crime que fez. Mas os espíritos assim, agora tu vai mostrar para os teus amigos lá qual é a situação real aqui, ó. Porque ele também deixou comparsas aqui, né? Quando ele morreu. Ele foi decapitado, se não me engano, né? Como criminoso. Tá? Então, olha o alerta, né? Se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. E aí ele complementa: ó, não haveria mais assassínios, né? Homicidas, né? Nem criminosos, nem malfeitores. Eu só quisera que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro. Olha o alerta que ele faz, né? Porque ele se defrontou com essa realidade lá. Agora imagina o cara que está pronto hoje para cometer um crime, seja a razão que for, se ele soubesse isso aqui, se ele visse isso aqui, se ele pensasse sobre isso aqui, se ele reflexionasse sobre a consequência, que não é só a consequência terrena, né? Mas a hora que ele passar o outro lado, né? Que ele passar a fronteira do túmulo, ele vai se deparar com isso aqui, caso ele cometa um determinado crime, não é? Pouquinho mais à frente, ele vai nos dizer o seguinte ainda, ó. Porque também eu não tive, ó, ele diz assim, eu sei que eu mereci. Ele já está se dando de conta, né, de tudo que ele fez e ele está entendendo por que ele está sofrendo. Então ele sabe que merece. Ele diz, eu sei que mereci. Porque também não tive compaixão das minhas vítimas, né? Ele fala até que as vítimas, na hora que ele ia matar, às vezes elas pediam piedade, pediam clemência e não queria saber. Ela matava, né? Então, quantos a gente já viu fazerem isso, sabem que faz isso aí, né? Seja na vida social cotidiana, seja nas guerras, principalmente, né? Esses crimes de guerra aí. Né? Ele diz: fui cruel, de certo, matando-as, covardemente para roubá-las. Ele está abrindo ali o coração dele, confessando, né, no plano espiritual, os crimes que ele fez, certo? E aí ele diz o seguinte: ó, pudessem ver-me os culpados da terra e ficariam apavorados das consequências dos seus crimes. Desses crimes que, ignorado dos homens, são, no entanto, vistos pelos espíritos. Então, assim, ó, nós temos os criminosos aqui encarnados que são pegos pela lei humana. Mas quantos crimes aí ficam sem condenação, né? Sem comprovação de um crime? Não passa em branco. Pode ficar em branco aqui pela lei humana. E aqui nós falamos porque muitas pessoas que se sentem vítimas, né, desassistidas pela justiça brasileira, no caso, né, que é onde a gente vive, né, que sofrem pela impunidade, né, do algoz lá de um filho que matou uma pessoa que tem um criminoso ter matado um filho, ter matado um parente, ter matado alguém, né? Quanto sofrimento de uma mãe que perdeu um filho assassinado? Quanto sofrimento de uma irmã, de um pai, né, que teve lá o seu filho, a sua filha violentada, tirada a vida por um malfeitor? E muitas vezes isso passa longe da justiça humana, porque aí sempre chega lá talvez um advogado muito inteligente, que pelas brechas da lei, a culpa não é do advogado, o problema é a lei, né? Que permite, que tem muita frouxidão, muitas vezes, muito mais para inocentar do que para condenar um criminoso, certo? E aí, quantos a gente já viu aí, a gente vê todo dia, né? Esses criminosos sendo muitas vezes pegos pela polícia, a polícia fazendo o trabalho dela, e o juiz lá sendo obrigado a soltar porque a lei tem uma brecha, e o advogado inteligentemente explora aquela brecha da lei e o criminoso fica solto. E aí se pergunta, qual é a situação de um familiar, alguém que perdeu essa filha, às vezes na flor da idade ali, esse filho, né, assassinado. Eu dei o exemplo aqui numa live anterior,
de um senhor, né, companheiro de trabalho, que chorava todos os dias pela morte do filho. O assassino do filho dele não perdeu tempo. Matou numa semana e em 3, 4 dias já estava fora do país. E sabe-se lá se foi condenado. Talvez nunca não tenha sido condenado até hoje. Esse crime foi lá em 95, 96. Não é? Fugiu para fora do país. Quem tem dinheiro tem essa. Né? E aí foge da lei humana. Mas vejam, vai se defrontar com isso que esse criminoso aqui está dizendo, né? Que é o Jacques Latour, um francês. Né? Ele está dizendo isso aqui, certo? Quantos culpados da terra ficariam apavorados da consequência dos seus crimes, ó, desses crimes, ignorado pelos homens? O que quer dizer ignorado pelos homens? Não foi condenado pela justiça humana. Né? E vamos lembrar que quanto mais recuado o tempo, muitos crimes ficavam impunes, pela própria ineficiência da polícia, né, pelas condições de investigação e tudo mais. Hoje, né, temos aí um avanço tecnológico no método de investigação, de comprovação de provas, né, DNA e tanto mais, avançou muito isso, mas mesmo assim, pela legislação brasileira, principalmente que é muito frouxa, né, muitos criminosos aí estão à solta, certo? Então, fica aqui o alerta desse criminoso, né, trazido pelos espíritos superiores, traz o seu depoimento do sofrimento que ele enfrenta, quer dizer, só esse sofrimento realmente fez ele, e ele veio porque ele se arrependeu, ele entendeu, porque ele achava que durante a vida terrena dele, que quando chegasse a morte, tudo se acabava. E aí ele diz aqui, né, quanto engano que ele teve, porque na verdade tudo continuou e da pior forma que ele nunca sequer imaginou, né? Sendo ele cercado das suas vítimas, né? Acompanhado, vendo todo o sangue ali que ele oriundo do seu crime, certo? Então, sem poder fugir, porque ele pensa em fugir, e muitos deles aqui, nos outros depoimentos, quem puder ler aí o Céu e o Inferno do Allan Kardec, vai ver ali que eles ficam muitas vezes ainda presos ao corpo, né? São outras situações também, que nós mais à frente vamos abordar. É importante, esse tema é um tema pesado, talvez, né? Mas o nosso compromisso aqui, ao estudar a doutrina espírita, ele passa longe, eu tenho dito isso com muita tranquilidade, né? Ele passa longe desse religiosismo, né, que a gente diz, onde tudo é fantasia. Tudo não, Deus vai fazer, Jesus vai fazer. E nós, quando nós fizemos isso, né, nós estamos transferindo a nossa responsabilidade enquanto aqui na Terra, enquanto reencarnados. Né? É óbvio que o amparo do alto, o amparo da espiritualidade não nos falta. Não é? A gente faz uma prece, a gente faz uma oração, a gente é ajudado. Isso é aceito, é compreensível, a gente sabe disso, certo? Mas a gente não pode transformar isso aí numa irresponsabilidade de tudo terceirizar para Deus e Jesus. Quem está reencarnado aqui na Terra somos nós. Tá? Por exemplo, agora nós temos aí um período de eleições em seguida. Tá? Nos noticiários aqui a respeito das tragédias no Rio Grande do Sul, né, já vem se falando quem serão que os próximos vereadores que estarão nas prefeituras, né, com que responsabilidades estarão para prevenir esses desastres do meio ambiente, né? Ou para tentar minimizar situações, antecipar ações que minimizem essas perdas, né, esses desastres que estão tendo. Ou seja, é preciso mudar, né, subir a régua um pouco na exigência dos líderes que nós temos, certo? E isso vale para tudo. Um conteúdo como esse aqui, ó, esclarecedor, profundo, ele precisa ser levado mais à frente com responsabilidade, de forma preventiva, né? Porque antes prevenir um crime do que remediar depois que o criminoso já cometeu o crime. Né? De nada adianta, a sociedade toda perde quando um ente querido, quando um ser humano perde a sua vida. Né? Quantos a gente vê aí pessoas que trabalharam a vida toda, não é? Produziram, construíram, e aí chega um malfeitor por nunca ter sido educado, né? Ou nunca ter sido controlado ali na sua agressividade, na sua violência, né? Foi deixado passar livre, né? Não deram bola, e ele vem lá e expressa essa violência, essa brutalidade, como ser atrasado que ainda é, tirando a vida de um que está dentro da sociedade, contribuindo com a sociedade, né? Trabalhando, servindo. Tendo consciência que muitos, talvez, espíritos vão
em algum momento assistir, né? Muitos vão talvez pegar a parte que eu digo assim, sempre mais religiosa. Ah, mas esse que morreu hoje é porque matou ontem, não sei o quê. Isso não interessa. Isso não interessa. Bem diretamente, não interessa. Nós temos que resolver hoje. Nós não temos que estar olhando para a reencarnação passada e justificar os erros do hoje. Não é? Nós temos que educar o ser humano hoje, aquele que está aqui, para ser um ser humano melhor. Porque senão nós vamos estar sempre dando justificativas vazias para as loucuras que nós vivemos hoje. Tá? Então, eu digo isso aqui muito tranquilamente, porque eu vejo muito isso no meio espírita, que é uma crítica que eu faço, né? Pela essa performance de tudo transformar em religião. Tá tudo certo, não tem nada certo. Se está errado, está errado. E tem que corrigir. Não é, não é reverenciando o passado da criatura que vai justificar o erro do hoje, certo? Todos nós reencarnamos com uma programação, com um destino, né? Mas acima de tudo para evoluir, para se melhorar. Né? Então, agora, não, mas a pessoa morreu porque lá atrás, na encarnação passada, ele tinha tirado a vida daquilo. Não justifica isso aí. Não justifica. Eu posso até compreender que pela lei de causa e efeito, e o Espiritismo nos mostra isso, né, nós temos muitas vezes esse evento. Mas isso não pode servir para eu me acomodar e ser indiferente à dor que uma pessoa pode passar ao perder um ser amado, né, um ser querido. E aí quem tem que realmente trabalhar nisso aí são as nossas leis. Elas têm que serem preventivas. Não é? Ou seja, um algoz, alguém que tenha a potencialidade de ferir, de agredir, de ser brutal, tem que ser controlado muito antes de ele executar a sua ação. Essa é a realidade. Nós estamos sempre apagando o fogo e não tratando o princípio de incêndio. Então, no meio nosso, e aqui eu falo como espírita, né? E eu sempre digo aqui, reafirmo, não vejo o espiritismo como uma religião, justamente por causa dessas ilusões, dessas fantasias que muitos ainda insistem em fomentar, né? Não, Jesus está vendo, Deus sabe, tá aí, eu estou fazendo o que aqui? Estou enfeitando a terra? Vai comer a beleza? Não, nós estamos aqui justamente para exercer o nosso livre-arbítrio, nos posicionarmos, né, diante daquilo que está errado, conforme o nosso nível de consciência, não aceitarmos o que está errado, ou seja, agirmos como homens de bem, que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Cumprindo as nossas leis humanas, sim, cumprindo, mas procurando melhorar essas leis, procurando melhorar o ambiente que nós vivemos, né? Procurando combater o crime na sua raiz, não na sua consequência, certo? Então, essa é a reflexão que nós trazemos hoje, que nós compartilhamos aqui com esse estudo, com o nosso pensamento, porque nós não podemos transferir tudo aqui para os espíritos, né? Nós colocamos aqui as respostas dos espíritos, mas obviamente nós temos o nosso pensamento também, a nossa reflexão, o nosso entendimento. Graças a Deus nós estamos, né, nos entendemos alinhados com o pensamento deles, mas isso não significa que nós não vamos ter o nosso pensamento. É bom lembrar que o espiritismo se diferencia de outras religiões, principalmente porque ele nos permite o raciocínio, o exercer da livre razão, certo? Eu preciso racionalizar as coisas, com o meu entendimento, obviamente, não é? Que pode ser diferente do seu, que está ouvindo, acompanhando aqui, ou que vem acompanhar. Mas todos nós temos que exercer essa razão, não é? E não simplesmente ficar aceitando as coisas porque alguém falou, porque um guru lá falou, porque o médio disse. Não, nós temos que olhar os eventos, analisar, tirar a lição e, se possível, o entendimento para que aquilo não se repita, se for algo ruim. Não é? No caso aqui, nós estamos falando de crime, crueldade e das dificuldades que a lei humana tem de alcançar, de eliminar esses crimes que, infelizmente, infestam as páginas policiais, os noticiários, né? Mas que lá na casa humilde, muitas vezes, tem um coração chorando por anos, né? Por uma existência toda, muitas vezes, pela perda do ente querido. E é nessas pessoas, nessas criaturas que sofrem pela perda injusta, vamos colocar assim, não é? Do ponto de vista aqui dessa encarnação, né? Porque a lei é frouxa, porque o criminoso tem livre movimento na sociedade, não é? E acaba cometendo os crimes, porque ele não é educado, não é? Porque o sistema também não é educador. Então, tem várias nuances com relação a isso. Não é? Então, é nisso que nós temos que pensar como nós podemos melhorar o nosso planeta, não é? O nosso país aqui, o nosso planeta.
Para isso é preciso analisar tudo aquilo que está acontecendo e tomar atitudes de forma que melhore a situação, principalmente da questão das leis humanas, aí, da legislação, né? E isso não significa condenar as pessoas à morte nem nada, mas talvez aí reformular o sistema de ensino, né? E também o sistema carcerário, porque ele não educa ninguém, ele simplesmente transforma o criminoso de menor periculosidade num criminoso de alta periculosidade. É isso que o sistema carcerário faz no Brasil hoje. Essa é a realidade, né? Bom, 22 horas 5 minutos, passamos um pouquinho aqui do nosso tempo. Vamos agradecendo aqueles que, porventura, estiverem nos acompanhando, aqueles que virem a acompanhar essa live mais à frente. Ela estará também lá no nosso canal do YouTube, não é? A Doutrina. E desejamos a todos um excelente final de semana e ficamos para o nosso próximo encontro na próxima sexta-feira, às 21 horas. Um grande abraço, muita paz a todos e que dias melhores possam vir para todos nós.